Fala Brasil, como vocês estão? Gente, esse é o primeiro vídeo do meu canal, sou apenas uma bebezinha aqui no YouTube em relação à viagem. Eu tenho outro canal, mas não relacionado à viagem. Então, meu nome é Denise, se você puder já se inscreve aí, deixa seu joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas e para que você ajude a coleguinha aqui a ajudar mais gente. E para que você fique por dentro das minhas dicas de viagem, tanto aqui no Brasil quanto as minhas viagens para fora, tá? Então vamos lá, né? O assunto de hoje é passaporte e visto, né? Que é o que todo mundo me pergunta como foi, se é difícil, se não é, bananã. Então vamos lá. Gente, o passaporte, você tem que fazer assim. Esse é o meu passaporte. O passaporte você tem que fazer assim. Você vai entrar ali no Google, digitar agendamento de passaporte. O primeiro site que vai aparecer, tem uma bandeirinha do Brasil lá, já é o site oficial, que vai estar agendamentos.dpf.org.br. DPF é de Departamento de Polícia Federal. O agendamento é feito na Polícia Federal, tá? Então você clicou nesse link, ele já vai abrir o link lá para você, que você tem que digitar os seus dados e gerar a Guia de Recolhimento da União, que é a GRU. Essa GRU, gente, é só a taxa que você paga para a emissão do seu passaporte. É pago ali no site mesmo para liberar o agendamento. Enquanto você não paga, você não consegue ver datas disponíveis e nada. Tem que pagar ele primeiro, tá? Depois que você pagou, a compensação bancária demora de 3 a 5 dias mais ou menos. Caindo o pagamento, ele já vai liberar para você fazer o seu agendamento, tá? Esse agendamento ele é feito para sua entrega de documentos, que vai estar relacionado lá tudo para você, são documentos normais, gente. Comprovante de endereço, RG e CPF, enfim, são documentos normais para emissão de um passaporte. E aí tem que ser você mesmo, pessoalmente, para entregar esses documentos lá no dia agendado, tá? Agendou a data, vai te dar as datas disponíveis lá, você vai fazer a entrega de documentos. Foi lá, entregou os seus documentos, você pode deixar autorizado para alguém retirar para você, mas tem que ser parente de primeiro grau, com procuração reconhecida em cartório. Que é pai, mãe, filho, filha maior de idade, tá? Demora mais ou menos umas 2 a 3 semanas para o seu passaporte chegar. Então, se você está planejando uma viagem que precise de passaporte, já faça o seu agendamento e já vá atrás disso, não deixe para a última hora, tá bom? Chegou o seu bonito passaporte em casa, né? Não vou mostrar aqui porque tem meus dados, gente. Mas chegou o seu passaporte bonitinho em casa. O segundo passo, se você quiser ir para os Estados Unidos ou algum lugar que precise de visto, é o visto americano, né? E, gente, muita gente me pergunta como eu fiz. Eu fiz com auxílio da Mundial Vistos, é uma empresa de São Paulo, super confiável. Eu sei que quando a gente vai procurar essas empresas que auxiliam a gente fica com medo, né? A gente quer ter indicação, quer saber empresas que são confiáveis ou não. Então, a Mundial Vistos é super confiável, tá? Eu vou falando aqui no decorrer do vídeo como foi o meu processo com eles. Então, gente, por que eu recomendo você contratar uma empresa de assessoria? Porque são vários documentos, pode parecer simples, mas não é. E são vários documentos, você tem que preencher um formulário em inglês, a não ser que você fale um inglês muito fluente, você vai precisar da ajuda de uma pessoa que faça isso para você. A Mundial Vistos, eles conferem todas as documentação de vocês. Gente, eu não tenho parceria nenhuma com a Mundial Vistos, tá? Eu só tô falando aqui da minha experiência para vocês. A Mundial Vistos, ela faz toda a assessoria para vocês, confere toda a documentação, manda o formulário para vocês em português, porque o formulário vem em inglês, tá? Se você for fazer por conta, você tem que preencher o formulário em inglês. Então, se você não fala inglês fluente como eu, você precisa, a empresa vai te ajudar até em relação a isso, a você saber o que está escrito ali e se você coloca sim ou não, tá? São perguntas assim, que a hora que você vai ver, você fala, nossa, quem vai colocar sim? Mas, se for verdade, você tem que colocar sim, tá? Se for verdade, você coloca não, enfim, você tem que responder com a máxima verdade possível, porque eles vasculham a sua vida, tá? Então, seja verdadeiro nos formulários. E eu acho que compensa porque eles conferem tudo, se tiver algum dado seu que não tá batendo de um lugar que você preencheu, ou do outro que você preencheu e por desatenção alguma coisa não bate,
Eles conferem pra você e emitem toda a documentação com os seus dados certinho, tá? Então, acho que é válido. Eu paguei na época R$ 220, não é muito caro. Se você for pensar, por exemplo, se você juntar a documentação e de repente faltar alguma coisa, ou você preencher alguma coisa errada, são R$ 1.500 mais ou menos que você investe para tirar um visto que você perde. E depois eu tenho que esperar 6 meses para você tentar tudo de novo, só porque você não quis contratar uma agência de R$ 200, tá? Então acho que compensa e vale muito a pena. Não hesitem, tá? Eles não garantem que o seu visto vai dar certo, eles não podem garantir, porque isso não depende deles. Quem analisa a sua documentação é o pessoal do visto, né? Então você não vai conseguir uma garantia deles, mas é uma segurança maior para você, né? Então acho que vale a pena sim o investimento. Eu fiz com eles. Gente, fazendo só um adendo aqui, o valor do visto fica em torno de $160. O dólar hoje tá 5 e pouquinho, então você pega esse valor de 160 e multiplica por 5, tá? Essa é a sua taxa para tirar visto. Por que que eu falo que o meu valor de visto ficou em torno de R$ 1.500? Porque teve 2 idas para São Paulo, da minha cidade até São Paulo. 2 vezes eu fui para lá, tem pedágio, tem combustível, então eu coloquei isso na conta também. O valor do passaporte, tá? E se você for de outra cidade, for muito longe, você tem que pensar em relação ao hotel, né? Então, ou você vai e fica num hotel e já faz tudo num dia e depois no outro, né? 2 dias seguidos e paga uma noite de hotel. Ou se compensar pra você, você vai e volta 2 dias seguidos, tá? Então, vai da sua disponibilidade. Então, juntando tudo isso, né? A Mundial Vistos, para me auxiliar, o meu passaporte, a taxa de recolhimento do visto, que é $160, tá? E mais as idas para São Paulo. Ficou em torno disso aí, uns R$ 1.500, tá? Que eu gastei. Se você for reprovado, se o visto for negado, você tem que pagar novamente o valor de $160, mas você tem que esperar 6 meses para fazer uma nova tentativa de visto americano, tá bom? Então, gente, pensa nessa questão da assessoria, porque vale muito a pena. Então, preenchida toda a documentação, juntou toda a documentação, o primeiro passo é a sua primeira entrevista. Funciona assim, gente, as entrevistas para visto são 2. A entrevista 1 e a entrevista 2. Você não consegue agendar as 2 pro mesmo dia. Você tem que fazer uma num dia e a outra no outro. Pode ser, tipo, hoje e amanhã. Pode ser sexta e segunda. Pode ser segunda e terça. Pode ser segunda-feira de uma semana e segunda-feira de outra. Você escolhe as datas dentro da sua disponibilidade, mas você vai precisar ir em 2 dias diferentes para lá fazer essa entrevista. A primeira entrevista, na verdade, não é bem uma entrevista. É uma entrega de documentos, tá? Tem que ser você, não pode ser outra pessoa. Tanto em uma como na outra tem que ser você. O primeiro dia, então, você juntou toda a documentação, leva numa pastinha. Teve alguns documentos que a Mundial falou pra mim que não precisava levar, mas eu, por precaução, levei uma pasta com todos os documentos que eu juntei, com medo de faltar alguma coisa. E, na verdade, os documentos que eles falaram pra mim que não precisava levar, eu não precisava levar, mas eu levei, tá? Eu prefiro pecar pelo excesso. Cheguei lá, eles perguntaram, olharam a foto, viu que era eu, perguntou se eu fiz a documentação sozinha ou se eu fiz com a ajuda de uma agência. Eu falei que sim, foi com a ajuda de uma agência. E eles só olham pra você e falam, tá bom. E aí você fica assim, ai meu Deus, será que eu podia falar que era uma agência? Será que não? Enfim, mas pode, gente, é super tranquilo. A hora que eu saí, eu perguntei pra menina, ela falou que pode sim falar que foi por uma agência, só pra eles saberem que toda a documentação, quando é feita por uma agência, ela tá conferida, ela tá toda certinha. Então, não tem problema você falar, não vai dar recusa de documento só porque você falou que fez com a ajuda de uma agência, tá? O meu foi aprovado. Então, assim, é super tranquilo, fale sempre a verdade, não omita informação, não minta, porque eles vasculham a vida de vocês, tá? Então, não vale a pena mentir, nada. Fale sempre a verdade, tá? A não ser que você esteja indo pra ficar clandestino, mas, gente, aí é um risco que você corre, tá? Mas, enfim, não minta, tá? Fale sempre a verdade. O primeiro dia é isso. Fez a entrega de documentos, acabou. Vai embora pra casa. No segundo dia, é o dia mais demorado e é o dia mais tenso, tá? O primeiro dia eu não fiquei 5 minutos lá dentro,
O segundo dia eu fiquei na fila 2 horas e meia. Então vá preparado, vá no banheiro antes, beba água, porque você vai ficar um tempão na fila. Não sei agora como que tá na pandemia, dizem que tá pior, mas vá preparado, né? Vá no banheiro, beba água, pra você ficar disponível ali na fila umas 2 horas. E, gente, assim, de verdade, quando eu tava chegando a minha vez de fazer a entrevista, eu falei, não. A pessoa que tava na minha frente, gente, eu fiquei com dó. Eu falei, gente, se fosse eu fazendo entrevista com essa pessoa, eu recusaria, na boa. Porque o agente, ele pergunta as coisas, você vai vendo as pessoas ali na sua frente fazendo entrevista, principalmente quando tá quase chegando sua vez. Você ouve as perguntas, você ouve o que a pessoa responde. Não tome isso como espelho, tá? Pra você, porque eu, assim, as 3 pessoas que estavam na minha frente recusaram a documentação. As 3, tá? Eu fui a 4ª, a minha aprovou. Mas as 3 recusou porque, assim, é absurdo, gente. O menino jovem, filho de empresário, perguntaram pra ele o que ele tava fazendo lá, ele falou assim, eu vou pra conhecer os Estados Unidos, aí, tipo, que você faz aqui no Brasil? Eu ajudo meu pai na empresa. Então, assim, que vínculo essa pessoa tem no Brasil pra comprovar que ela vai e vai voltar? Nenhum. E, gente, a entrevista serve pra comprovar que vocês têm vínculo no Brasil, que vocês não vão pra ficar ilegal, que vocês vão pra lá passear, fazer o turismo de vocês e voltar. Então, você tem que passar tudo, a maior segurança possível pro agente que vai fazer a entrevista com você. Como que você vai falar pra pessoa que você não tem vínculo, que você ajuda seu pai na empresa, que você não estuda, já formou, não tem uma faculdade, não faz um nada e ajuda o pai na empresa. Então, se você não faz uma faculdade, se você não estuda, se você não tem um emprego fixo, a chance de você ir pra lá e não voltar é muito grande. Então, isso dá recusa de documento, tá? Então, sempre tente mostrar o máximo possível que você tem vínculo no Brasil e que você não vai pra ficar ilegal. Então, sempre que você for pra entrevista, não adianta você ficar pensando no que você vai falar. E assim, gente, americano não gosta de blá blá blá, tá? Seja curto e grosso, curto e grosso não, seja curto e breve no que vocês vão responder. Não fique colocando entre linhas e bordando e colocando um monte de coisa, que eles não gostam disso. Eles querem que vocês sejam o mais breve possível, o mais prático possível. Quanto menos vocês falarem, menor a chance de sair baboseira e menor a chance de recusa. Fale pouco. Isso foi difícil pra mim, tá? Eu precisei me controlar. Mas eu falei pouco, até demais, que a moça ficou perguntando várias coisas pra mim. Então isso é melhor do que você ficar falando demais, tá? Fale menos, seja curto, seja educado, seja curto, seja breve nas respostas. Por exemplo, ela perguntou pra mim, por que você vai viajar? Eu só falei assim, turismo. Quando você vai viajar? Eu vou dia 15 e volto dia 21. Você já tem viagem comprada? Não, não tenho viagem comprada. Eu pretendo viajar nessa data, que eu vou estar de férias, mas eu não tenho viagem comprada. E, gente, parece baboseira. Mas quando você tem uma viagem comprada, eu sei que muita gente foi fazer entrevista, falou que tinha viagem comprada e deu certo. Mas assim, pela experiência, pelo que a empresa orienta a gente quando a gente vai preencher a documentação, é não comprar viagem antes. Por quê? Quando você compra viagem antes e você fala pra eles que você já tem viagem comprada, a primeira pergunta que vem à mente, né? Tipo, mas como que você compra viagem se eu não autorizei você a entrar no meu país? Eles são americanos, gente, lá é o país deles. Então, assim, não compre a viagem antes, tá? E se você comprar a viagem antes, não minta. Chega lá e fala, porque eles conseguem vasculhar a vida de vocês. Mas se você não comprou ainda, não compre. Vai primeiro fazer a entrevista do visto e depois você compra a viagem de vocês, tá? É uma dica que eles dão pra gente, porque daí eles podem pensar mesmo, né? Mas como você vai viajar e não já comprou viagem se eu nem te dei o visto? Então então se vira, eu não vou te dar o visto. Eles podem fazer isso. Às vezes a pessoa acorda com o pé esquerdo e não te dá o visto. Então, assim, gente, não é recomendado. Aí eles perguntaram pra mim quando eu pretendia viajar. Eu falei, olha, eu pretendo viajar entre dia 15 e dia 21, ou dia 15 e dia 30, que eu vou estar de férias.
Ah, onde você pretende ficar? Ah, no hotel, na época eu fui pra Las Vegas, eu falei no hotel tal, eu tava pesquisando e é o que eu achei legal, tá? O que mais que eles perguntaram? Ah, se eu pretendia ir pra mais algum outro lugar. Eu falei, sim, pretendo ir pra Nova York também, mas não tem nada certo. Eu tô pesquisando viagem ainda, mas seria entre essas datas e esses lugares. Então, assim, é sempre falando a verdade, sempre falando a sua pretensão de ida e de volta. Pesquise hotéis para ficar, porque eles vão perguntar para vocês que hotel que vocês pretendem ficar. Pesquisem data que cabe nas férias de vocês. Outra coisa, não que salário seja uma coisa que te impeça de ir, mas, por exemplo, eles pensam assim, uma pessoa que ganha um salário mínimo, pretende viajar para Nova York, por exemplo. Nova York é um dos lugares mais caros dos Estados Unidos para você viajar. Ganhando um salário mínimo, se você não tiver uma pessoa que está te ajudando financeiramente, dificilmente você vai ter esse dinheiro. Então, lá tem uma parte no formulário que você coloca se tem alguém te ajudando ou não com a viagem, né? Se tem alguém bancando a sua viagem ou parte da sua viagem ou não. Nesse formulário você pode colocar, se você vive de salário mínimo, você pode colocar lá. Sei lá, meus pais estão me ajudando com a viagem, tá? Então, assim, sempre seja o mais verdadeiro possível. E se não cabe no seu orçamento uma viagem dessa, coloca lá que alguém tá bancando você. Quem te ajudou financeiramente é quem vai... Porque não faz sentido uma pessoa ganhar um salário mínimo e conseguir viajar para os Estados Unidos com um mês de registro de trabalho. De onde tá vindo esse dinheiro? Então, eles pesquisam toda a vida de vocês. Se não cabe no orçamento de vocês, eles vão recusar o visto, tá? Então, se você tem o dinheiro que veio de algum outro lugar, que alguém está te ajudando financeiramente, coloque isso no formulário, tá? O formulário serve para isso, para você justificar de onde está vindo o dinheiro da sua viagem. Se você levantou essa verba sozinho, como você levantou, tá? Então, eles perguntaram para mim. Então, a minha entrevista foi isso. Quando eu pretendia viajar, que hotel eu pretendia ficar e qual a data, né? Motivo da viagem, se é turismo, se é férias, se é a trabalho, você tem que falar também. Se for a trabalho, você tem que comprovar, tá? Quanto tempo você pretende ficar e tudo certinho, tá? E isso são... E assim, gente, de verdade, eu não tinha nada fechado, mas eu já tinha pesquisado muito sobre a viagem. Então, eu pesquisei preço de hotel, eu pesquisei quanto tempo eu podia ficar, tudo certinho, tá? Se você já tem uma pessoa que tem visto americano, que já foi e que vai com você, ou que já foi e tá lá, tá? Tente comprovar de alguma forma que você tem vínculo com essa pessoa, porque se essa pessoa já foi pra lá, foi e voltou bonitinho, fez tudo certinho, vai de vez em quando viajar pra lá, é uma chance muito grande de você conseguir aprovar o seu visto, tá? Então, por exemplo, você tem um amigo que já foi viajar pra lá, mesmo que ele não for com você, como é uma pretensão de viagem, tente colocar na sua documentação que essa pessoa vai com você, que ele já conhece, ele já foi, já voltou, enfim. E aí fica mais fácil você conseguir a aprovação, tá? Então, gente, fale coisas que tenham nexo com o que você pretende fazer, tá? Pensem como entrevistador mesmo, sabe? Ou se o meu salário não dá pra ir pra um lugar legal nos Estados Unidos, que o custo lá é um pouco maior de viagem, por que eu vou? Qual é a chance de eu ir e ficar, né? Então, pensem nisso. E eles querem mesmo ter segurança de que você não vai ficar ilegal no país deles, tá? Então é isso, gente. Depois que eles pegaram minha documentação, que eu fizeram 5 perguntas, gente. 5 perguntas e eu fui super breve, tá? Então foi assim. Qual o motivo da sua viagem? Turismo. Quanto tempo você pretende ficar? Vou dia 15 e volto dia 30. Onde você vai ficar? Onde você pretende ficar? Olha, não tenho nada certo, mas pretendo ficar no hotel X. Tem mais algum lugar que você vai visitar? Não, ou sim, talvez, igual no meu caso, talvez Nova York, né? Ah, sim. Vai alguém com você? Sim, meu marido. Acabou.
Acabou a entrevista, gente, foi isso, tá? Então, curto, rápido e muito prático. E deu tudo certo. Aí ela pegou e falou assim, seu visto foi aprovado, aquele sotaque americano que a gente adora. Seu visto foi aprovado, esse aqui é a sua documentação para você acompanhar o andamento do seu passaporte. E o seu passaporte fica com eles, tá? E eles te dão um protocolo de que o seu passaporte vai chegar no endereço indicado. Como você faz a documentação por uma agência, no meu caso eu fiz para agência, no protocolo que eles me deram, vai para o endereço da agência, tá? E a agência encaminha o passaporte para mim. E aí foi coisa de 15 dias, meu passaporte chegou lá bonitinho, com autorização de viagem, o meu visto tá aqui. Meu visto tá aqui e agora eu tenho autorização para viajar para os Estados Unidos durante 10 anos, tá? Então, gente, essa é a minha experiência de retirada de passaporte e visto americano. Quem tiver alguma dúvida pode deixar a pergunta aqui embaixo que eu respondo para vocês. E não se esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, porque logo eu começo a compartilhar com vocês a minha experiência de viagem para lá.